Seja muito bem-vindo à nossa corrente de oração. Hoje você entrará em um momento muito especial, um tempo de comunhão profunda com Deus, através destes 3 salmos poderosos da Bíblia: o Salmo 121, o Salmo 27 e o Salmo 126. Estes salmos são carregados de promessas de proteção, direção e vitória. Eles têm o poder de transformar a nossa vida e renovar a nossa fé. Vamos orar juntos, confiando que Deus escuta cada palavra, cada súplica, e que Ele é o nosso refúgio em tempos de dificuldade. Sinta-se acolhido pelo amor do Pai Celestial e permita que essas orações toquem o seu coração e tragam a paz que você tanto busca. Que essa experiência seja um momento único de proteção espiritual, libertação e milagres. Hoje é dia de vitória em sua vida. Se você crê, já escreve aqui nos comentários seu amém. Você chegou até aqui por uma razão que vai além da lógica. Não foi sorte, não foi acaso. Isso é resposta. Deus te trouxe até este vídeo porque há algo dele reservado para você hoje. Algo que talvez você tenha esperado por muito tempo. Ou talvez nem esperasse mais. Mas o céu se move quando a alma se dispõe a ouvir. Agora é o seu momento. 3 salmos. 3 palavras vivas. 3 convites para sair do desespero e entrar na presença de quem tem poder para mudar tudo. Ainda hoje. Quantas vezes você se sentiu cansado de lutar sozinho? Quantas noites virou sem paz, buscando respostas que pareciam nunca chegar? Talvez você tenha feito orações que não ousou contar a ninguém. Talvez seus medos tenham sido abafados por um sorriso forçado, ou sua dor tenha sido escondida atrás de obrigações. Mas Deus viu tudo, e Ele não ignora um coração quebrantado. A palavra diz em Salmos 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não importa o que aconteceu até aqui, o que importa é que agora você está diante de uma oportunidade espiritual rara, se conectar com promessas que não voltam vazias. A Bíblia não é um livro comum, ela carrega a respiração do próprio Deus. E os salmos são como cartas escritas com lágrimas e fé, endereçadas àqueles que estão em guerra por dentro e não sabem como sair. Este vídeo é mais do que um conteúdo. É uma convocação celestial para quem precisa de libertação, proteção e milagre. E tudo isso pode começar agora. Há pessoas que não vão entender a sua busca, e está tudo bem. Porque esta é uma caminhada de fé, e fé não se explica, se vive. E quando vivida com intensidade, fé muda destinos. Não estamos aqui para apenas ouvir um texto bonito. Estamos aqui para ativar espiritualmente o que já está disponível no mundo invisível, mas precisa ser acessado com fé. Salmo 121 declara: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa frase sozinha já é suficiente para lembrar você de que sua dependência não está em pessoas, cargos ou circunstâncias. Está em Deus. Ele é sua base. Ele é seu escape. Ele é seu refúgio seguro quando tudo parece ruir. Você pode até não sentir agora, mas há uma guerra sendo vencida a seu favor, enquanto você escuta, porque onde a palavra entra, a escuridão sai. Onde há fé, o impossível se curva. E onde há verdade, a liberdade se manifesta. João 8:32 nos relembra isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este vídeo não é só sobre escutar, é sobre participar. Reaja com fé, responda ao céu, escreva nos comentários a sua confissão espiritual. Pode ser simples, mas tem poder. Declare agora: Eu recebo o Senhor Jesus. Ou diga com firmeza: Minha vida vai mudar a partir de hoje. Isso não é superstição, isso é palavra, isso é fé ativada, e a fé vem pelo ouvir. Por isso continue, permaneça. Algo já está sendo movimentado no seu espírito. Nos próximos minutos, vamos entrar juntos em um território espiritual onde o medo não tem vez, onde o passado perde o peso, e onde a presença de Deus se torna real, íntima e transformadora. Agora, respire fundo. Desligue as distrações. Feche a porta. Se prepare, porque o céu vai falar com você através de 3 salmos que têm o poder de mudar o rumo da sua vida.
Os salmos não são apenas poesias escritas em tempos distantes. Eles são gritos de alma. São clamores registrados que ainda ecoam. Quando você lê um salmo, você se conecta a alguém que já sentiu o que você sente agora. Medo, dor, abandono, esperança, sede de justiça, fome de Deus. Não é apenas um texto, é uma alma em oração, é um espírito em confronto com o invisível. E é por isso que os salmos transformam. Quando você recita um salmo com fé, não está apenas pronunciando versos, está ativando realidades espirituais, está liberando o som da eternidade dentro do seu presente. O que foi registrado há milhares de anos se torna vivo na sua boca agora. E é nesse instante que algo muda, porque a palavra de Deus é viva. Ela não apenas ensina, ela age. Ela não apenas conforta, ela reage. Quando você ora os salmos com o coração certo, o céu ouve, e o inferno se cala. O Salmo 119, 130 revela: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Isso quer dizer que cada versículo pode ser uma chave, cada frase uma direção. A luz espiritual não vem pelo esforço intelectual, mas pela humildade em ouvir o que o Espírito diz por trás de cada palavra. O poder está na entrega. Não se trata de decorar, mas de mergulhar. Quem ouve com reverência ativa o que ouve. O mundo espiritual não responde à religiosidade mecânica, mas se movimenta quando há fé genuína. Não adianta recitar um salmo como se fosse um mantra vazio, mas quando você ora com fé, com sede, com verdade na alma, algo se rompe. E o impossível começa a se curvar. A palavra de Deus não é simbólica, é literal. Quando ele diz que guarda, ele guarda. Quando promete livramento, ele livra. Quando declara vitória, ele entrega. Esses 3 salmos que vamos vivenciar hoje foram escolhidos com discernimento espiritual. Eles não formam apenas uma sequência, eles representam degraus. São 3 fases de uma mesma jornada. Um começa te lembrando de onde vem o socorro, outro te prepara para o combate diário da alma, e o último te conduz até a celebração da resposta. É uma rota espiritual, um caminho profético de transformação real. O Salmo 121 é escudo. Ele reposiciona a sua confiança. Tira seus olhos das circunstâncias e coloca no alto, no Deus que não dorme, que não vacila, que te guarda em silêncio mesmo quando tudo grita contra. Ele é abrigo, vigilância e refúgio. Não é o acaso que te protege, é o Senhor dos exércitos. O Salmo 27 é a espada. Ele te fortalece por dentro. Ele remove o pânico da alma. Ele resgata a coragem e o foco. Mesmo quando cercado por adversidades, ele declara que a presença do Senhor é luz, é salvação, é fortaleza. Ele é oração em campo de guerra. Ele é fé de quem continua esperando, mesmo quando tudo parece adiado. O Salmo 126 é colheita. É o fim do ciclo de dor. É a promessa de que quem chorou voltará com júbilo. Ele carrega a realidade da transformação, do pranto ao riso, da semente da lágrima ao fruto da bênção. Ele é a lembrança de que Deus muda histórias, restaura destinos e honra cada gota de fé derramada em silêncio. Esses salmos são armas, mas não funcionam como amuletos. Eles não têm efeito na vida de quem apenas escuta, mas na de quem crê, declara e se apropria. E esse é o seu chamado hoje. Você não está aqui para apenas absorver uma mensagem. Você está aqui para se posicionar espiritualmente, para se armar com a verdade, para transformar a sua mente, alinhar seu coração e permitir que a palavra cumpra o que promete. A maioria das pessoas passa por esses salmos rapidamente, como se fossem só literatura, mas você não é a maioria. Você está aqui porque quer mais, porque sente que há algo maior sendo revelado. E está certo, esses versículos vão entrar nos seus pensamentos, vão sacudir seus medos, vão despertar sua fé, e quando você menos esperar, estará orando com autoridade, com clareza, com convicção, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque não está mesmo. Deus está aqui, e Ele está prestes a te conduzir ao primeiro passo dessa jornada. Um passo que vai tirar seus olhos da terra e te lembrar que o seu socorro não vem de onde você imagina. Vem do alto.
Vem de um Deus que nunca falha, nunca atrasa e nunca te deixa no escuro. Agora que você entendeu o fundamento, se prepare. O primeiro salmo será ativado, e o céu vai se mover sobre você. Quando a vida aperta, os olhos procuram respostas no lugar errado. O coração ansioso olha para os lados, procura apoio nas pessoas, nos recursos, na força que ainda resta. Mas o Salmo 121 nos quebra por dentro e nos realinha com a verdade que sustenta tudo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa frase por si só já corrige o foco. O socorro não vem de onde se espera, vem de onde se crê. Esse salmo foi escrito como uma oração de quem caminha, de quem sobe, de quem está em movimento rumo a um lugar sagrado. É o salmo de quem enfrenta o trajeto, mas não esquece de quem sustenta os passos. E hoje, ele serve para você que está exatamente nessa condição, tentando seguir, mesmo sem forças, mesmo sem certezas. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Só precisa lembrar de onde vem o seu socorro. Não importa o quão difícil seja o terreno. Não importa o que tentaram tirar de você no meio do caminho. O Deus que guarda Israel é o mesmo que te guarda agora. Ele não dorme. Ele não cochila. Ele não perde nada. Nenhum detalhe da sua dor passou despercebido. Nenhum cansaço ficou oculto. O Salmo declara: não permitirá que os teus pés vacilem. Isso é mais do que conforto. É garantia. Quando você anda com Deus, Ele se compromete com cada passo seu. É fácil duvidar quando as circunstâncias gritam o contrário, quando o diagnóstico é duro, quando o dinheiro falta, quando a solidão pesa. Mas o Salmo te chama a fazer o oposto. Elevar os olhos, levantar o olhar, enxergar além da dor. Porque existe um socorro que vem do alto, e esse socorro é mais rápido do que você imagina. Ele não precisa de autorização humana. Ele não depende de sistemas. Ele age como quer, quando quer, e muda tudo em instantes. Esse salmo é uma lembrança. Você não está exposto. Não está largado à própria sorte. Há uma cobertura espiritual sobre você. Há um Deus que te vigia, que te observa com zelo, que está presente enquanto você dorme e mais ainda quando acorda. Ele te guarda em silêncio, e isso é poderoso. Porque nem tudo que Deus faz é barulhento. Às vezes o milagre é discreto. Mas quando você percebe, já está de pé de novo. Já está respirando esperança. Já está sentindo a força voltar. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa imagem é absurda de tão precisa. A sombra está colada ao corpo. Não se afasta, não te abandona. Onde você vai, ela vai junto. Assim é o cuidado de Deus. Você pode não ver, mas está lá, em cada esquina da vida, em cada momento de decisão. Ele está mais perto do que você imagina. E quando você reconhece isso, a alma se aquieta. A mente para de correr atrás de respostas que não têm saída. E a fé entra no comando. Talvez você tenha passado a vida inteira dependendo da própria força. Talvez tenha aprendido a não contar com ninguém, a se virar sozinho. Mas agora é diferente. Agora você está sendo chamado para depender. Não como fraqueza, mas como redenção. Porque depender de Deus é o caminho mais seguro que existe. É abandonar o controle que só te cansa e entregar o leme para quem já sabe onde te levar. Esse salmo também te protege. Ele não apenas garante socorro, ele anuncia livramento. Ele declara que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso é linguagem espiritual para proteção integral. Proteção nas lutas visíveis e nas invisíveis. Nas guerras que você vê e naquelas que acontecem sem que perceba. Deus te cobre por inteiro. Corpo, alma e espírito. Presente, passado e futuro. Não há brechas quando Ele assume a guarda. E o melhor vem no final. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso é aliança eterna. Não é uma promessa momentânea. É um pacto que começa agora e se estende para sempre. Deus não te protege só em momentos específicos. Ele te acompanha em cada novo começo, em cada novo passo, em cada reinício, mesmo depois de falhas, mesmo depois de quedas. O cuidado dele é contínuo. Por isso, nesse momento, feche os olhos e declare:
O meu socorro vem do Senhor. Diga isso com fé. Diga como alguém que se recusa a viver refém do medo. Porque você tem um Deus que guarda, que sustenta e que nunca abandona. Continue aqui, porque o próximo salmo vai despertar uma força que você esqueceu que tinha. O segundo salmo. Coragem em meio à guerra. O medo tem uma forma sutil de paralisar a alma. Ele não chega gritando. Ele se infiltra no silêncio. Ocupa espaços dentro de você, até que os sonhos começam a parecer distantes demais. O Salmo 27 confronta exatamente essa realidade. Ele foi escrito por alguém que conhecia de perto o peso das batalhas e ainda assim escolheu confiar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa declaração não é poesia ingênua. É uma resposta espiritual à pressão mais intensa que uma alma pode enfrentar. David não escreveu esse salmo de um trono de conforto, mas de um campo de guerra. Ele estava cercado, mas não derrotado. Ele estava sendo observado por inimigos, mas seus olhos estavam fixos no Senhor. É nesse ponto que esse salmo se torna tão atual. Você também carrega batalhas que ninguém vê, guerras internas que não aparecem nas conversas do dia a dia, há dores que você não explicou para ninguém, mas Deus conhece cada uma delas. E hoje, Ele te chama para lembrar que a fé não nasce da ausência de luta. Ela floresce no meio do campo de batalha. Quando a mente grita que não dá mais, a fé sussurra: espere em Deus. Quando tudo parece desabar, a presença do Senhor se ergue como muralha. É por isso que esse salmo começa com uma pergunta forte. Porque toda guerra espiritual começa no campo do pensamento. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se você alimenta a fé, ela avança. O medo paralisa. A fé move. O medo olha para o tamanho do problema. A fé olha para a grandeza de Deus. O Senhor é a força da minha vida. Essa frase tem um peso gigantesco. Significa que não é mais a sua força que te sustenta. Não é mais o seu ânimo que determina o seu avanço. Quando Deus se torna a sua força, até a fraqueza vira plataforma de vitória. O medo pode até soprar, mas a convicção de que você não está só grita mais alto. E é isso que transforma o guerreiro cansado em alguém inabalável. Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Essa parte do salmo é uma lembrança de que Deus não apenas te protege, Ele também desarma aquilo que se levanta contra você. Às vezes, você não precisa lutar com as próprias mãos. Precisa apenas permanecer em pé, enquanto Deus faz o que só Ele pode fazer. As forças contrárias tropeçam não porque você é forte, mas porque Ele é invencível. Muitas vezes, a guerra mais intensa não está fora, mas dentro. É a voz do fracasso, a sombra da culpa, a lembrança do que deu errado. É o medo de recomeçar, o peso de sentir que não é capaz. É exatamente aí que esse salmo entra como espada. Ele corta as raízes do medo com declarações de confiança. Ele levanta um padrão contra as mentiras que tentam te aprisionar. Porque onde Deus está, o medo perde espaço. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi entende que a verdadeira segurança não vem da ausência de inimigos, mas da presença de Deus. É isso que muda tudo. Não é a situação que determina a paz. É a presença que sustenta a alma mesmo no caos. É possível estar cercado por problemas e ainda assim ter descanso. É possível ouvir barulhos de guerra e ainda assim ter paz. Esse salmo é um chamado para você se reposicionar diante da batalha. Não lute com o que você sente. Lute com o que você crê. Não alimente o pânico. Alimente a esperança. Não se curve à escuridão. Permita que a luz de Deus ilumine cada parte da sua mente. Quando a presença de Deus se torna seu refúgio, nenhuma tempestade te arranca do propósito. Nenhuma ameaça é maior do que a voz que diz: eu estou contigo. Por isso, neste momento, declare com firmeza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não como quem espera sentir algo, mas como quem decide crer mesmo em silêncio. Porque a fé não depende de emoção, ela depende de convicção.
E quando você declara, o mundo espiritual se move. Forças contrárias recuam. A alma se endireita. O espírito se fortalece. Agora, respire fundo. Deixe esse salmo penetrar a parte mais cansada do seu coração, porque o próximo passo da sua jornada vai levar você do campo de batalha para o terreno do milagre. O terceiro salmo, a alegria de quem foi restaurado. Existe uma alegria que não pode ser fabricada. Uma alegria que não nasce de boas notícias, nem de surpresas agradáveis, nem mesmo de conquistas materiais. É uma alegria que brota do espírito, que explode de dentro para fora quando Deus faz algo tão grande, tão além do que se esperava, que a única reação possível é rir em meio às lágrimas. É sobre essa experiência que o Salmo 126 fala. Ele começa com uma frase que parece poesia, mas carrega um peso profético. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Esse salmo não é sobre algo comum. É sobre algo tão extraordinário que parece impossível de acreditar. A expressão, ficamos como os que sonham, revela o impacto da intervenção de Deus. Quando Ele age de forma tão poderosa, a realidade parece mais bonita que os sonhos. Aquilo que parecia perdido é restaurado. Aquilo que era impossível é revertido. Aquilo que causava dor é transformado em testemunho. Você já sentiu que está vivendo uma história que não combina com a sua fé? Que sua vida atual não reflete as promessas que você carrega no coração? Esse salmo é para você. Ele é o clamor de quem semeou com lágrimas e agora espera colher com alegria. Ele é a voz de quem suportou a seca, mas não abriu mão da semente. Porque quem planta em tempos difíceis revela confiança verdadeira, e essa fé é sempre recompensada. O salmo declara: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. A transformação é tão evidente que até os outros percebem. O milagre é público. A restauração é visível. A intervenção divina não apenas muda sua história, ela se torna testemunho para os que estão à sua volta. Pessoas vão olhar para você e dizer: isso só pode ter sido Deus. Mas antes da alegria, houve pranto. Antes da colheita, houve dor. O versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa frase carrega uma verdade espiritual profunda. Deus nunca despreza a lágrima que cai em oração. Toda lágrima que brota de uma alma quebrantada é uma semente invisível. E mesmo que a terra esteja dura, mesmo que o tempo pareça longo demais, o fruto virá, porque Ele é fiel para transformar choro em festa. Você pode estar vivendo exatamente o tempo da semeadura difícil, aquela fase em que tudo dói, em que o silêncio de Deus parece pesado, em que a espera cansa. Mas não desista. Esse salmo é um lembrete de que o ciclo vai virar. A estação vai mudar, e quando a colheita chegar, ela será abundante. A promessa não é pequena. Deus não entrega restos. Ele entrega o melhor, na hora certa, com alegria dobrada. Há um trecho que diz: aquele que sai chorando, levando a preciosa semente, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Perceba, quem carrega a semente, mesmo chorando, já está decretando seu futuro. A semente é a prova da esperança. É o símbolo da fé ativa. Quem semeia enquanto chora está dizendo ao mundo espiritual: eu acredito mesmo sem ver. E esse tipo de fé é irresistível para Deus. Por isso, hoje, esse salmo é mais do que leitura. Ele é profecia, ele é direção, ele é impulso para você continuar semeando. Continue servindo mesmo sem reconhecimento. Continue orando mesmo sem respostas. Continue acreditando mesmo quando tudo parece contrário. Porque há uma promessa de riso, de colheita, de restauração total. Você não está abandonado. Está sendo preparado. A alegria que virá será completa. Não será superficial. Não será passageira. Será o resultado direto da fidelidade de Deus em resposta à sua perseverança. E quando esse tempo chegar, você não terá dúvidas. Saberá que cada lágrima teve propósito. Que cada noite difícil foi um degrau. Que cada renúncia silenciosa foi vista pelo céu. Agora, respire fundo. Você está a um passo de viver a reviravolta. Continue comigo. O próximo capítulo vai te conduzir a orar com consciência,
com maturidade espiritual, com clareza de quem entendeu a força da palavra que foi liberada sobre sua vida. A oração que move céus e terra. Agora que você mergulhou no poder dos 3 salmos, chegou o momento de transformar essa revelação em clamor. É aqui que tudo começa a se mover. A oração não é apenas uma prática religiosa. Ela é um diálogo com o Criador. É quando o espírito se curva, mas o coração se levanta. É quando a alma se rasga diante do Pai, sem filtros, sem máscaras, e o céu responde com intervenção real. A oração é a linguagem dos que decidiram depender de Deus, e quando feita com verdade, ela abala estruturas invisíveis e muda atmosferas. Este não é o momento de repetir palavras por repetir. Não é hora de formalidades religiosas. É hora de ser sincero, de ser nu diante de Deus, com as mãos vazias, mas o coração cheio de fé. Porque quem ora com verdade não busca palavras bonitas, mas conexão real. E a conexão verdadeira com Deus sempre gera transformação. É nesse ponto que muitos erram. Pensam que a oração é sobre convencer Deus a agir, quando na verdade é sobre alinhar o coração para receber o que Ele já planejou. Ao orar com base no Salmo 121, você reconhece a fonte do socorro. Não está buscando um milagre desesperado, está afirmando com autoridade que o seu socorro vem do Senhor. Isso muda tudo, porque essa declaração desarma a ansiedade. Ela tira o poder das circunstâncias e devolve o controle a Deus. Ao dizer, Senhor, meus olhos estão em Ti, você fecha as portas da dúvida. Você se reposiciona. Você diz ao seu espírito, lembre-se de quem é o seu Pai. Com o Salmo 27, a oração ganha um tom de coragem. Você não ora apenas para pedir livramento, mas para declarar: ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Isso é fé que desafia o medo. É confiança que sobrevive ao barulho da guerra. Nessa oração, você se levanta por dentro. O Espírito de Deus te enche com coragem sobrenatural. Porque não basta sobreviver. Você foi chamado para resistir com dignidade. E isso só é possível quando a força que te move vem do alto. Ao orar com o Salmo 126, a súplica se transforma em profecia. Você clama não apenas por algo novo, mas por restauração completa. É quando você ora pelas áreas devastadas, pelos sonhos esquecidos, pelas partes de você que já não acreditavam mais. E ao declarar: Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Negueb, você está dizendo: faz de novo, mas faz melhor. Porque Deus não apenas devolve o que foi perdido. Ele refaz, renova, ressuscita com glória dobrada. Essa oração não termina quando você diz amém. Ela continua nos seus pensamentos, nos seus gestos, na sua expectativa. Porque orar é abrir uma porta espiritual. É plantar sementes invisíveis que em breve brotarão em milagres visíveis. E é por isso que o pós-oração é tão importante quanto o momento da oração. Continue em atitude de fé. Não cancele com dúvida aquilo que você declarou com fé. Mantenha a postura de quem já recebeu, mesmo que os olhos ainda não vejam. Você precisa entender que Deus não está alheio à sua dor. Cada palavra que você solta com sinceridade sobe como incenso diante do trono. E Ele responde. Às vezes, a resposta é imediata. Às vezes, ela amadurece com o tempo, mas ela sempre vem. Porque Deus é Pai. E um pai atento não ignora a voz do filho que clama com verdade. Agora, feche os olhos. Ore como quem realmente espera algo. Fale com Deus como quem confia. Diga a Ele tudo o que você ainda carrega. E depois entregue. Entregue para valer. Liberte-se da obrigação de controlar tudo. E diga com autoridade: seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O próximo capítulo vai te mostrar como reconhecer os sinais de que Deus já começou a agir, mesmo que nada tenha mudado visivelmente ainda. Nem sempre o agir de Deus começa com um barulho. Muitas vezes, Ele se move no silêncio. Age enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você permanece firme mesmo sem entender tudo. Há uma sabedoria no tempo de Deus que escapa da lógica humana. E é por isso que muitos não percebem quando o milagre já começou a acontecer.
Esperam algo grandioso de imediato, mas se esquecem que o reino de Deus se move como uma semente. Cresce em silêncio, amadurece no invisível, até que floresce no tempo certo. Os primeiros sinais quase sempre são internos. O que muda primeiro é você. De repente, aquela ansiedade constante começa a dar lugar à paz. A aflição se transforma em silêncio confortável. A dúvida começa a perder força. Mesmo sem ver mudança ao seu redor, algo dentro de você começa a respirar diferente. Isso é Deus reposicionando o seu interior antes de mudar o exterior. Ele primeiro acalma a tempestade dentro, depois muda o cenário fora. Há um momento em que você percebe que está mais leve. Não porque os problemas sumiram, mas porque você entregou. Isso é um sinal. Deus está tomando o controle. Quando o peso começa a sair dos seus ombros, mesmo que a luta ainda esteja presente, significa que Ele já começou a operar. E quando você aprende a confiar, a bênção se manifesta de forma natural. Ela não chega como um grito, mas como um abraço. Não como uma explosão, mas como um rio que começa a fluir. Outro sinal é a sensibilidade espiritual sendo restaurada. Você começa a perceber Deus nas pequenas coisas. Uma frase toca mais fundo. Uma música parece ter sido escrita só para você. A palavra começa a falar diretamente ao seu coração. Você se pega refletindo sobre coisas que antes ignorava. Isso é o Espírito Santo abrindo seus olhos. É Deus te alinhando ao que Ele já está fazendo, mesmo que ainda não esteja visível. Você também notará que pessoas começam a mudar ao seu redor. Portas antes fechadas se entreabrem. Conversas que pareciam impossíveis passam a acontecer. Conexões inesperadas surgem. É o favor de Deus se manifestando. Às vezes, o agir começa com um simples sim que você não esperava, ou com um não que te protege de algo pior. Porque quando Deus assume o controle, até o que parecia recusa se transforma em redirecionamento. Outro sinal poderoso é quando, mesmo em meio à guerra, você sente uma esperança teimosamente viva. A lógica diz que era para estar desesperado, mas a alma diz que algo bom está chegando. Isso não é otimismo humano, é fé. É o Espírito confirmando que há um plano, que há propósito, que há movimento espiritual acontecendo nos bastidores. E saiba disso. Quando Deus começa a agir, o inimigo também tenta se levantar. Porque ele percebe que você está prestes a viver algo grande. Não se assuste se ataques vierem justo quando você decidiu crer. Isso é comum. Mas é também mais um sinal. O inferno se inquieta quando o céu está prestes a intervir. Use esse entendimento como combustível. Não recue. A resistência só confirma que você está no caminho certo. Portanto, preste atenção aos detalhes, aos pequenos desvios que antes te incomodavam, mas agora parecem alinhados, aos encontros inesperados, aos sentimentos que brotam do nada e te impulsionam a continuar. Deus age em tudo, até no que parece irrelevante. E quando você desenvolve esse olhar espiritual, passa a perceber que nunca esteve parado. Ele sempre esteve trabalhando, preparando o terreno, amadurecendo você para receber. Agora, respire fundo, reconheça os sinais. Eles estão aí, dentro e fora. Deus já começou a mover as peças, e o que vem adiante é maior do que o que ficou para trás. Uma nova vida começa agora. Depois de tudo que foi revelado, depois de cada salmo orado, cada palavra liberada e cada verdade espiritual declarada, é preciso compreender uma coisa essencial. Você não é mais o mesmo. Algo dentro de você mudou. Mesmo que a rotina lá fora pareça a mesma, seu espírito foi ativado. E quando o espírito desperta, a vida nunca mais continua igual. A fé que agora habita em você é viva, madura e posicionada. Ela não se deixa mais levar pelo que vê, mas se move com base no que crê. Chegou o momento de assumir essa nova identidade. Você não é mais alguém que apenas sobrevive esperando o socorro. Agora você é alguém que caminha sabendo que o socorro já está a caminho. Você não espera mais a batalha passar para ter paz. Você carrega a paz mesmo dentro da guerra, porque entendeu que a verdadeira força não está nas circunstâncias, mas no Deus que caminha com você. Essa nova vida começa com decisões práticas.
A primeira é permanecer. Permanecer na palavra. Permanecer em oração. Permanecer sensível à voz de Deus. O que foi gerado aqui hoje é semente preciosa, e sementes precisam de cuidado. O que o Espírito Santo plantou em você não pode ser sufocado por distrações, incredulidade ou pressa. Tudo o que é eterno se constrói com profundidade e constância. Por isso, cultive o que recebeu. A segunda decisão é declarar. Fale daquilo que Deus está fazendo. Testemunhe. Compartilhe. O que foi revelado hoje não é apenas para você. Há pessoas ao seu redor precisando dessa luz. E quando você fala da palavra, ela se multiplica. Quando você encoraja alguém com aquilo que te encorajou, o céu se movimenta mais uma vez. Porque o reino de Deus se expande pelo som da fé. E toda vez que alguém ouve e crê, uma nova história começa. A terceira decisão é viver. Viver como quem sabe que é amado. Como quem sabe que é guardado. Como quem não aceita mais ser guiado pelo medo, mas sim pelo Espírito. Isso significa não aceitar mais migalhas emocionais, espirituais ou relacionais. Significa levantar a cabeça, organizar os pensamentos, realinhar o coração e dizer: eu sou filho, eu sou filha, eu carrego promessas e vou viver o que Deus falou a meu respeito. A vida nova que começa agora também exige renúncias. Talvez você precise se afastar de ambientes que te roubam a fé, de conversas que matam sua esperança, de padrões antigos que não combinam mais com a nova mentalidade que o Espírito construiu em você. Não se preocupe com o que vai perder. Tudo o que você abrir mão por causa de Deus será restituído de maneira ainda maior, porque Ele é fiel para honrar cada passo de obediência. E se em algum momento a dúvida voltar, porque ela vai tentar voltar, lembre-se deste momento. Volte a este vídeo. Releia os Salmos. Reore com intensidade. Porque a fé não é ausência de lutas, é resistência dentro delas. É levantar todos os dias dizendo: ainda que eu não veja, eu confio. E essa confiança vai te sustentar. Você pode não saber tudo o que vem pela frente, mas agora você sabe em quem está firmando sua vida. E isso basta. Porque quem anda com Deus não precisa de todas as respostas. Precisa apenas de direção. E hoje, essa direção foi liberada sobre você. Declare com convicção: a minha vida não será mais a mesma. Os céus estão abertos sobre mim, e eu vou viver os planos de Deus, custe o que custar. E então simplesmente caminhe. Um passo de cada vez. Com coragem. Com fé. Com ousadia. Porque você não está mais sozinho. Essa não foi apenas mais uma oração. Foi um divisor de águas, um marco espiritual, uma nova estação. A vida que Deus sonhou para você começa agora. E tudo o que Ele prometeu vai acontecer.